Olá, boa tarde. É um prazer estar com vocês aqui para participar dessa oficina de elaboração de projetos FEHIDRO do Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê-Jacaré. Para quem não me conhece, eu sou o professor Josrael Henriques Rezende, da FATEC Jaú. Atualmente sou o presidente do CBH-TJ. E eu vou discutir um pouquinho com vocês como elaborar projetos de restauração florestal para recuperação de matas ciliares em áreas de preservação permanente degradadas no âmbito do comitê. Primeiramente, eu gostaria de dizer que essa iniciativa da realização da oficina, ela começou o ano passado, quando tivemos uma oficina lá em Araraquara, no DAEE, na sede do CBH-TJ, presencial, e esse ano estamos realizando a oficina de forma remota, tendo em vista as circunstâncias que vivemos. Primeiramente, eu gostaria de repetir algumas coisas, né, que a Érica provavelmente já disse, no que diz respeito a como as solicitações devem chegar ao comitê de forma eletrônica e, além disso, estas solicitações, elas devem atender estritamente aquilo que está no MPO, Manual de Procedimentos Operacionais do FEHIDRO, que determina as regras gerais para a solicitação de recursos, né, junto ao Fundo Estadual de Recursos Hídricos, e as recomendações do nosso plano de bacia, especificamente o PAP, o Plano de Ação e Programa de Investimentos, para esse quadriênio que vai de 2020 a 2023. O comitê só consegue financiar efetivamente aquilo que está previsto e que foi discutido por nós ao longo desse planejamento que a gente faz, né, do plano de bacia, que tem um espaço temporal de 12 anos, né? Obviamente que esse plano de ação e programa de investimentos, ele é revisto a cada quadriênio. Esse ano mesmo passamos por uma revisão e ajustamos. Mas a gente só pode fazer solicitação dentro daquilo que está no plano. Então é muito importante a gente conhecer. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, para que vocês possam ver exatamente do que a gente está falando, né? No que diz respeito especificamente aos recursos relativos aos programas de restauração florestal de matas ciliares. Bom, vamos lá. Para a solicitação desses recursos especificamente, nós seguimos o Plano Diretor de Restauração Florestal, de APPs, de Áreas de Preservação Permanente Hídricas, da Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos Tietê-Jacaré. Esse foi um projeto financiado também pelo FEHIDRO, ele foi capitaneado pelo Instituto Proterra, com a parceria da FATEC Jaú. Grande parte das pessoas da equipe que elaboraram o plano diretor eram da FATEC Jaú, junto com outros parceiros. Esse contrato ele foi celebrado em 2010, junto ao FEHIDRO, e ele se encerrou em 2013. A ideia desse plano diretor se insere na observação que a gente tinha em relação àquilo que era financiado pelo comitê no que diz respeito à restauração de matas ciliares. A gente percebia que nós éramos eficientes, a gente financiava bons projetos que resultavam em matas ciliares, na maioria das vezes bem formadas e tudo mais, mas éramos pouco eficazes, porque a gente financiava projetos dispersos, um aqui, o outro acolá. Nós não... O nosso benefício no que diz respeito à melhoria da qualidade e à garantia da disponibilidade de água nas bacias hidrográficas era muito pequeno. Por quê? Porque o ideal é que eu pegue uma rede hídrica, uma pequena, uma microbacia hidrográfica,
e recupere as matas ciliares e faça a conservação de solo e recupere essa capacidade da bacia hidrográfica de produzir e conservar água ao longo de toda a bacia e não em trechos esparsos, senão a gente não resolve essa questão. Então, tendo em vista essa percepção, e tendo em vista, na época, lá na década passada, quando eu fiz o meu doutorado e trabalhei com análise multicriterial para escolha de áreas prioritárias, aí no caso era para reserva legal. Tendo em vista que o Comitê da Bacia Hidrográfica do Piracicaba, Capivari e Jundiaí já tinha feito um plano diretor de recomposição florestal. E tudo isso discutido num evento da Secretaria do Meio Ambiente, dentro do projeto Mata Ciliar, que aconteceu na FATEC Jaú em 2009, tendo em vista uma deliberação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que estabeleceu uma demanda induzida para a elaboração de planos de recomposição florestal no âmbito dos comitês, surgiu a ideia, então, da gente elaborar um termo de referência do Plano Diretor de Restauração Florestal do Tietê-Jacaré e apresentar esse plano, né, junto ao comitê, para solicitar esse recurso dessa demanda induzida, para que pudéssemos, então, frear esse processo, né, de redução da vegetação remanescente nas bacias hidrográficas e principalmente ao longo dos cursos d'água, né, e começar a recuperar o passivo de vegetação que a gente sabia que existia na UCRE, né, tendo em vista estudos que a gente já tinha, não feitos por nós, mas até era uma demanda de a gente estudar, saber como é que estava esse passivo, o quanto de mata ciliar, principalmente, que era o nosso foco, que faltava, quanto que a gente tinha de APP degradada. Por quê? Porque a gente sabe que a mata ciliar, que o uso do solo, interfere diretamente no comportamento dos rios, tanto na vazão de seca, né, na vazão de estiagem, que reduz aí a disponibilidade de água quando a gente precisa e não garante segurança hídrica, então, e também nas vazões máximas que provocam essas inundações, né, e o manejo do solo provoca todos esses alagamentos aí, o manejo inadequado. Então a gente sabe que a recomposição florestal está relacionada a tudo isso. Então nosso objetivo era ter um programa que nos permitisse, ou ter um plano que nos permitisse ter como meta utilizar da melhor forma possível os recursos financeiros do FEHIDRO para a restauração de mata ciliar, né, melhorando a resiliência dos sistemas hídricos nas bacias hidrográficas dentro disso que eu acabei de comentar. Então, a partir de então, nós começamos a elaborar o plano diretor, e aí a gente tinha vários objetivos. Primeiro, quantos quilômetros de rio nós temos na nossa UCRE? Será que os rios, o comprimento dos rios vem aumentando, vem diminuindo? Quanto que a gente tem de vegetação remanescente na UCRE? Quanto que a gente tem de vegetação remanescente na APP? Então, a gente, com esses objetivos, a gente também propôs uma metodologia para pegar 6 subbacias que a gente tem na UCRE e dividi-la em microbacias, e a partir disso classificar essas microbacias utilizando critérios múltiplos, né, múltiplos critérios, com esse objetivo de ver qual é a área prioritária. Claro que é tudo prioritário, mas não tem dinheiro para fazer tudo, então eu preciso escolher as áreas mais importantes, mediante critérios que a gente precisou determinar, a gente determinou isso no plano diretor, com o objetivo de otimizar, então, esse recurso de restauração de matas ciliares em áreas de preservação permanente e degradadas. Então, a ideia, ou o que nós fizemos, foi elaborar o plano diretor de restauração florestal da Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos Tietê-Jacaré por subbacia, por cada uma das 6 subbacias, definiu, então, prioridades, as áreas prioridades e todos os objetivos, criamos normas, né? Então, estabelecemos procedimentos, ou seja, nós temos uma deliberação com critérios para priorização dos programas de restauração de APP hídrica, de microbacias e os projetos executivos de reflorestamento. Então, a ideia, a partir desse plano e dessa norma, é que a gente financie programas de restauração florestal, programas esses que vão detalhar em cada bacia o que fazer, como fazer, onde fazer, pegar a anuência dos produtores, né, da nascente à foz de toda a rede hídrica de cada microbacia,
E também financiar, a partir daí, os projetos executivos para fazer a restauração de todas as nascentes e de cada trecho com a melhor técnica possível. Bom, o plano diretor, então, envolveu pegar cada uma dessas 6 subbacias, Jacaré-Iguaçu, Jacaré-Pepira, Jaú, Ave Maria, na margem direita do Tietê, né, que deságua aí nos reservatórios de Bariri e de Bitinga, Rio Lençóis, Rio Bauru, Rio Claro, etc., na margem esquerda. Então, aqui são bacias, a bacia do Jacaré-Iguaçu é a maior, envolve os municípios de São Carlos, de Araraquara, de Bitinga, Jacaré-Iguaçu, onde tem a Represa do Lobo, lá com os vários municípios, está aqui o mapa da bacia e os municípios que envolvem. A subbacia do Jacaré-Pepira, onde está Brotas, Torrinha, Dourado, Bocaina, Itajuí, etc., com os municípios que envolvem também. A subbacia do Jaú, Ave Maria, Ribeirão Sapé e outros pequenos afluentes do Tietê, onde está Jaú, Dois Córregos, Mineiros, Barra Bonita. E na margem esquerda, 3 subbacias menores, que é a do Lençóis, onde está Lençóis, Macatuba, Aerópolis, do Ribeirão Pederneiras, Rio Bauru, onde está Pederneiras e Bauru, e aqui do Rio Claro, Areal, Viacanga, Boracé e outros pequenos cursos d'água. Então, nós estabelecemos uma metodologia que partiu aí de todo um trabalho relacionado a geoprocessamento, sistemas de informação geográfica, né? Vou passar rápido por isso, depois o material vai ficar com vocês, para vocês darem uma olhada. A partir dessa metodologia, a gente conseguiu, então, prever ou fazer uma estimativa de vegetação, com checagem a campo. Nós definimos, então, como é que a gente ia marcar as APPs hídricas, né? Geramos esses mapas de APP hídrica, sobrepusemos com o mapa de vegetação remanescente, a gente conseguiu identificar em que locais que as APPs estavam sem mata ciliar. Nós pegamos essas subbacias hidrográficas e, a partir de um sistema de informação geográfica, que é o IDRISE, o módulo, né, de bacia hidrográfica, nós dividimos em microbacias e micro-regiões, com um limite de 5.000 hectares, né, entre 2.000 e 5.000 hectares cada microbacia dessa micro-região, que às vezes são 2 microbacias, formam uma micro-região para dar uma área adequada, às vezes tinha que dividir em alto e baixo para diminuir, porque a bacia era grande. Geramos mapas, convertemos tudo isso e depois utilizamos a análise multicritério com o único objetivo, definimos pesos e ponderações para fazer essa hierarquização. Os critérios que nós usamos para classificar em relação ao grau de prioridade para a restauração florestal foi a altitude da bacia para recuperar as áreas de nascentes, cabeceiras, tipo de solo priorizando áreas com menor potencial agrícola, né, evitando essa competição, geologia para considerar a recarga dos aquíferos e do fluxo de base que alimenta os rios e as nascentes, declividade para vegetar em locais íngremes e não mecanizáveis, o maior grau de suscetibilidade à erosão para conservação de solo e água, a vegetação remanescente, né? Então, o índice de vegetação remanescente para recuperação de paisagens degradadas, a proximidade de unidades de conservação, né, para restaurar zonas de amortecimento, corredores, as áreas prioritárias para conectividade, previstas lá no projeto Biota da FAPESP, a redução da rede de drenagem, né, que a gente viu que os nossos rios estão encolhendo, para minimizar a degradação, e, finalmente, o peso maior para aquelas microbacias que fizessem parte ou que fossem mananciais públicos de abastecimento. Então, a gente, a partir desses critérios, desses 10 critérios, né? Então, a gente deu notas para esses critérios, estabeleceu categorias com notas maiores e menores, estabelecemos pesos, graus de preferência e chegamos aí a uma fórmula, né, que nos permitiu, também utilizando uma ferramenta do SIG-DRISE, né, de multicritério, para ordenar de acordo com os pesos. Então, a gente conseguiu classificar em cada subbacia, Jacaré-Iguaçu, Jacaré-Pepira, Jaú,
Lençóis, Bauru e Claro, microbacias de muito alta, alta, média, baixa e muito baixa prioridade dentro de uma distribuição normal. Bom, falando dos resultados que a gente chegou, só para vocês terem uma ideia, nós percebemos, né, no estudo com a metodologia que a gente usou, a gente viu que, segundo as cartas do IBGE, 1 para 50 mil da década de 70, nós tínhamos 10 mil quilômetros de rio e hoje não chega a 7.800. Então, uma redução de mais de 20% dos rios. Os rios estão encolhendo, por isso que está faltando água. Nós percebemos que o índice de vegetação remanescente por subbacia, ou da Ugre como um todo, não chega a 10%, né? A bacia do Jacaré-Pepira é que se encontra em melhor situação, mas nós temos bacias aí com índice de vegetação remanescente muito baixo, como é o caso do Jaú, do Lençóis. E descobrimos também, ou conseguimos constatar, melhor dizendo, que nós temos 35 mil hectares praticamente de APP degradada. Vocês imaginam 35 mil hectares, você põe aí de 15 a 20 mil reais por hectare para ser gastos em 3 anos para restaurar. Se eu pensar, é claro, num plantio convencional, né, numa restauração com plantio de muda em área total, imagine o custo disso, nós não temos esse recurso. Então, desses 35 mil hectares, o que é prioritário? Aí a gente aplicou a metodologia, né? Nós tínhamos aí, ao dividir as 6 subbacias em microbacias, nós chegamos a 310 microbacias, e ao colocar esse filtro daqueles 10 critérios, né? Dessas 310, nós chegamos aí a 38, cerca de 12%, consideradas como de muito alta prioridade, ok? Então, nós chegamos numa área muito menor, né? Então, das 310 microbacias, 59 foram classificadas como de alta prioridade, que são essas vermelhas, e 38 como de muito alta prioridade, que são essas marronzinhas que vocês estão vendo aqui. O mais escuro, que é o preto aqui, são as zonas urbanas, né? Dessas 38 marronzinhas, 32 são mananciais de abastecimento público. Está aqui o mapa certinho com as 32. Então, são 38 microbacias e micro-regiões hidrográficas localizadas nas 6 subbacias, né? Somando, elas têm pouco mais de 1.675 quilômetros quadrados, né? Que dá aí 167 mil hectares. Desse total, nós temos aí de mata ciliar degradada, ou seja, de passivo de mata ciliar, melhor, de APP degradada, pouco mais de 4.700 hectares. Então, dos 35 mil que a gente tinha, nós elegemos 4.700 como prioritários, né? E aqui, onde eles estão, certo? A área total de cada microbacia, né? No Jacareguaçu, no Jacaré-Pepira, no Rio Jaú, no Rio Lençóis, na bacia do Rio Bauru e na bacia do Rio Claro. Quantas microbacias são? Então, aqui são 48 mil hectares em 12 microbacias. É claro que aqui é a área total da microbacia e não a área a ser restaurada. A área a ser restaurada está aqui, né? A gente tem, então, a somatória aqui, quantas microbacias são? São 38, que corresponde a 1.113 quilômetros de rio, somando tudo. Uma área de APP hídrica total de 6.400 hectares aproximadamente, que tem pouco mais de 1.660 hectares de vegetação em APP e 4.734 hectares de APP hídrica degradada para ser recuperada, e desse total, dessas 38, 32 são mananciais de abastecimento público. Em cima disso, então, o que nós fizemos? Nós elaboramos uma deliberação que determina como é que o comitê vai distribuir recurso para a restauração florestal. Então, essa deliberação 6/2013 está disponível lá no SIGRE, né, para que vocês possam ver como é que o comitê avalia isso, que o comitê, as câmaras técnicas, especificamente nesse caso a Câmara Técnica de Recursos Naturais, ela pega o projeto, pega essa deliberação, pega a ficha de pontuação
E se for um programa de restauração, ela usa o anexo A. Se for um projeto executivo, ela usa o anexo B. E em cima desses anexos, ela vai primeiro classificar ou desclassificar o projeto, depois ela vai pontuar para que isso possa ser hierarquizado, né? E se ela tiver uma boa pontuação, ela vai ser, então, atendida, essa solicitação vai ser atendida, vai ser priorizada com o recurso do FEIDRO destinado a isso. Voltando naquela transparência, né? Então, o plano é o que a gente fez, acabei de mostrar para vocês rapidamente, e a norma que estabelece procedimento para que se solicite recurso para programa e para projetos executivos. Os programas de restauração florestal de microbacia hidrográfica e microrregião devem ser feitos, né, tanto os programas quanto os projetos, em microbacias de muito alta, tem que se elaborar mapas, dentro dos programas fazer georreferenciamento e diagnóstico das nascentes, uma avaliação, relatório fotográfico, os programas no máximo 1 ano para realizar, definindo nos programas para cada trecho, para cada nascente, que tipo de método que vai ser utilizado, né? Tem que fazer um levantamento importantíssimo no programa, sair com um levantamento, com a indicação de todos os proprietários e com a anuência desses proprietários para fazer a restauração florestal, todos os levantamentos de solo, de altitude, de declividade, de uso do solo, de processos erosivos existentes, né? Então, tem o termo de referência para fazer a solicitação, deve então dizer que vai pedir a identificação do tipo de solo, vai fazer, tem que, o programa tem que avaliar as condições de APP de cada trecho, as recomendações para recuperação de nascentes, né, o prognóstico, a caracterização e identificação do tipo de vegetação e principais espécies existentes nos fragmentos que existem naquela microbacia, os métodos de cada trecho e um plano de ação e execução, enfim. O projeto, o termo de referência para solicitar recurso do programa tem que ser bem abrangente, né? E o programa tem que prever depois o gasto para se recuperar toda aquela microbacia hidrográfica, toda a mata ciliar das nascentes e de toda a rede hídrica da microbacia hidrográfica. Lembrando bem que uma das coisas que o programa faz é garantir que os proprietários deem anuência para a execução das ações de reflorestamento. Já os projetos executivos, que tem sido mais o nosso foco, visto que o programa, a gente tem tido um pouco de dificuldade, os projetos executivos também devem ser direcionados a essas áreas de muito alta prioridade, né, de cada microbacia, eventualmente de alta, mas aí a pontuação vai ser menor. E os projetos devem ter um mapa de localização, deve ter um mapa detalhado, pelo menos na escala 1 para 10 mil, um relatório fotográfico da área, uma justificativa, que método que vai ser utilizado, o cronograma físico-financeiro, e também todo o detalhamento relativo a solo, tipo vegetação, espécies a serem utilizadas de acordo com a legislação pertinente, espaçamento, técnicas de plantio, de todo o manejo que vai ser feito, os critérios para melhorar o aproveitamento de água, se vai plantar com hidrogel, o replantio, prever ao longo dos 3 anos o que vai ser feito, né? Toda a questão de monitoramento e etc., que até não está aqui. E aí, a gente tem aqui, então, as subbacias, as microbacias consideradas de muito alta por subbacia, o detalhamento que a gente fez no plano, né? Então, o nome, código, todas essas informações estão disponíveis no comitê, é só conversar com a Érica, ela libera os arquivos de AutoCAD, todo esse material, as planilhas em Excel, já com esse detalhamento básico de cada microbacia, com a sua área, o seu perímetro, a sua rede de drenagem atual, quanto que tem de remanescente em cada microbacia, quanto que tem de remanescente na APP, quanto que tem de APP degradada em cada microbacia, se é manancial, se não é. Isso para todas as microbacias de muito alta prioridade,
das 6 subbacias da Ugre, Tietê, Jacaré, né? Inclusive, também as de alta prioridade também estão lá, para todas elas, estou passando rapidamente aqui, tá? Mas para que os senhores e as senhoras possam ver. Além disso, existem 2 orientações disponíveis no site do SIGRE, está aí o link, uma para elaboração de termo de referência para projetos de restauração florestal de APP hídrica de microbacia, microrregião. Então, diz direitinho como é que se elabora o termo de referência para pedir recurso para o comitê. Então, você pega essa orientação, mais com o PAP do plano de bacia, né? O plano de ação, programa de investimento, e mais o MPO debaixo do braço, você tem condição de fazer um bom projeto. Se você for elaborar um projeto executivo, você baixa a orientação para elaboração de projeto executivo, lá no site também tem certinho como é que se elabora o projeto executivo, tudo aquilo que ele tem que conter, para você ser bem pontuado pela Câmara Técnica e garantir que você vai ter acesso a esse recurso. E ainda tem um documento mais geral, que é o Guia de Restauração de Mata Ciliar, para o CBHTJ, que conta um pouco dessa história que eu falei aqui, também está lá disponível. Agradeço a atenção de todos, espero ter sanado dúvidas, desculpem eu não estar presente, mas eu estou de férias, né? Recarregando as baterias aí, depois desse ano tão difícil, para que nós possamos voltar com tudo aí em fevereiro, lembrando a todos que temos eleição agora em março, né, do comitê, então é preciso também fazer as indicações, né, via documentos, via planilhas aí, forms, né, do Google Forms, para que todos os municípios, representantes do Estado e da sociedade civil possam compor o próximo biênio da plenária e das câmaras técnicas do CBHTJ. Tem o meu e-mail aí, eu vou disponibilizar essa apresentação depois. Dúvidas, vocês podem me encaminhar por e-mail, que assim que eu tiver voltado das férias, eu prometo que eu responderei com a maior brevidade possível. Um abraço a todos e obrigado pela atenção.